Deus, só teu nome é santo, tu és o Rei das nações, e nós somos os teus servos, nós nos sujeitamos a ti, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Amém? Nós temos esse momento agora em que nós vamos poder orar uns pelos outros. Eu vou poder orar junto com vocês que estão me acompanhando aí na sua casa, vocês também que estão aqui no Facebook comigo. Mandar um abraço para Laisa Lima, mandar um abraço também para aqueles que entraram aqui. A Tamires Paiva está nos acompanhando, certamente ali acompanhada do seu filhinho Natan, que Deus abençoe. Rogerlan Dias foi um apresentador aqui da rádio, teve junto na rádio durante um tempo, né, trabalhou aqui. Dá um forte abraço para o Rogerlan, Deus possa estar abençoando sua família. Pedrão, um abraço, Pedrão. Daqui um dia nós vamos fazer muita bagunça junto. Deixa passar esse tempo difícil que estamos passando de isolamento, né? De distanciamento social. O Alessandra Raposo, Roberta Seixas, Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Que Deus possa estar conosco. A Alcimara já se manifestou aqui, dizendo que está ligada com a Helena. Então, aí, Helena, um beijo do papai mais uma vez. Você não estava ouvindo quando eu mandei, agora eu mando mais uma vez. Deus possa estar abençoando vocês aí. Vamos orar nesse momento, irmãos. Você certamente tem um pedido, tem uma súplica. Talvez você tenha até uma ação de graça para apresentar ao Senhor em oração nesse momento. Talvez nesse momento você quer ir a Deus e colocar uma causa que é impossível aos homens. Talvez nesse momento você quer apresentar a Deus um pedido que está no seu coração e você quer saber se é da vontade dele. Talvez nesse momento você quer se achegar a Deus e perguntar a Ele qual é a resposta que Ele tem para a sua vida. Então nesse momento nós vamos orar. Quando você tem uma decisão a tomar, ore. Quando você tem algo difícil, impossível, ore. Quando você tem algo que você precisa de uma orientação, de uma decisão, de uma direção, ore. Deus é o Deus que escuta a oração de um coração quebrantado. É um Deus que responde segundo a sua vontade, para o seu louvor, para a sua glória. Que Deus possa estar nos conduzindo a uma vida de oração. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos aí na sua casa, me acompanhe em oração, não só escute minha oração, me acompanhe e ore junto comigo nesse momento. Santo Deus, nosso Deus bondoso, gracioso, misericordioso, Deus do impossível, o Deus que era, que é e que há de vir, o Deus soberano que nunca falha, nunca falhou, um Deus que conduz todas as coisas e nada foge do seu controle. Diante de ti nós chegamos porque reconhecemos a sua grandeza e também reconhecemos a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa pecaminosidade, e diante disso nós pedimos perdão e lamentamos, ó Deus, dizendo: tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Santo Deus, nós suplicamos, Pai, venha a nós, nos responda, olha para aquelas causas impossíveis, olha para aquelas lutas, ó Deus, que os seus servos estão passando, olha para aqueles temores, olha para aquelas provações, olha para aquelas aflições, olha, Deus, para aqueles momentos de dores que os seus servos estão passando, e venha, Deus, lhes responder, afofar-lhes os leitos, ó Pai amado, trazer resposta, solução, cura, provisão, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, bendito, nós sabemos, ó Pai, que não há poder em nós algum e mérito algum há em nossa oração, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que escutou a oração dos seus servos no passado e lhes respondeu segundo a sua vontade para a sua glória. Esse é o mesmo Deus hoje que escuta a oração, que não está com os ouvidos tampados, nem com os olhos obstruídos e nem com as mãos amarradas para que possa estendê-las e abençoar o seu povo. Por isso nós vamos a Ti em oração e clamamos: tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores miseráveis e dependemos do Senhor, ó Deus. E ao orarmos, Senhor, vem trazer dos seus atributos comunicáveis aos nossos corações e nos fazer viver a sua vontade. Traga-nos paz, alegria inabalável, confiança, esperança, mansidão, domínio próprio, convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Traga-nos, Deus, aquietação aos nossos corações e nos encha com o seu Espírito Santo, com a sua palavra, para que possamos testemunhar de Cristo.
Ó Pai amado, olha para o seu povo, console e conforte aqueles que estão enlutados. Olha, Deus, para aqueles que estão tristes, ó Pai, por conta desse momento difícil que nós estamos vivendo. Ó Santo Deus, que o Senhor possa atrair cada coração à Tua presença, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Visita cada lar com a Sua doce palavra nesse momento em que vamos estudá-la. Que o Senhor possa estar encorajando, orientando, fortalecendo, instruindo o Seu povo, porque a Sua palavra mesmo diz que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso, me capacite e, apesar de mim, transmita uma palavra nesses corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, querido irmão? Você que está comigo aqui, pode mandar um amém aqui no Facebook. Você que está aí em casa, pode dar uma vibrada aí que eu não estou escutando não, mas Deus está vendo o seu coração. Deus vai te responder. Eu tenho dito que eu tenho sentido uma falta enorme. É o que mais tem me deixado, às vezes, baqueado nesse momento. É não pregar a palavra, tendo um olhar fito em mim, sentindo o calor de um ambiente que está respondendo à pregação da palavra. Então, vamos juntos começar uma série de exposição bíblica através da palavra de Deus. A exposição se dá em ler, explicar e aplicar o texto. É isso que nós vamos fazer de forma bem simples em Salmo 2. Vamos no Salmo 2, está por 4 terças-feiras refletindo na palavra do Senhor. É uma palavra que fala um pouco de cosmovisão, é uma palavra que fala um pouco sobre a orientação que os servos de Deus têm pelo viés social. E hoje eu gostaria de abrir falando um pouco sobre o livro dos Salmos. Nós temos a introdução no capítulo 1 sobre alguns personagens que aparecem, que é o justo, que teme ao Senhor, tem o ímpio, que são 2 personagens que vão correr todo ao longo do livro de Salmos, vão aparecer. Outra curiosidade sobre o livro de Salmos também é que o livro de Salmos é composto de 70% de clamor, oração e lamentação. Lembrando que o livro de Salmos são as poesias hebraicas daquele tempo, naquele povo que viveu e escreveu, a maioria de composição davídica, ou seja, autor é Davi. A maioria dos salmos, muitos deles são intitulados ou dado autoria a Davi, ou dirigido, escrito a Davi. Então, nós temos também no livro dos Salmos o maior capítulo da Bíblia, 119, o capítulo 119 do livro de Salmos, e nós vamos ver no decorrer do livro de Salmos Deus conduzindo o seu servo, o justo, à plena glorificação a Deus. Salmo 2 vai começar com a queixa do próprio Deus, ao fazer uma análise social, que nós vamos ver daqui a pouco. E a condução de Deus para o seu servo, o justo, no decorrer do livro de Salmos, é mostrar que é bem-aventurado aquele que está firmado na palavra, aquele que está confiante em Deus, aquele que está certo de que Deus tem guardado e conduzido a vida dos seus servos, em detrimento das adversidades, das lutas e das provações. Também nós vamos observar que esse vai receber recompensa, e também o ímpio receberá castigo. No decorrer do livro de Salmos, nós vamos sempre ter essa temática aparecendo. Quando chegar nos finais do livro de Salmos, nos Salmos finais, nós vamos ver que Deus atraiu o coração do seu servo a confiar. E o resultado disso foi a plena glorificação ao nome de Deus. No capítulo 2, nós vamos tirar aqui muitas verdades. E dentro de 4 semanas, nós vamos estudar 4 estudos para que nós possamos refletir. O primeiro, eu abro hoje, é do capítulo 2, versículo 1 ao 3. E se divide de 3 em 3, uma divisão bem clara no capítulo 2 do livro de Salmos. Quando nós olhamos e lemos com calma, nós conseguimos fazer essa divisão sem nenhuma dificuldade. É um capítulo muito fácil de fazer essa divisão. Mas eu gostaria de estar olhando com você do versículo 1 até o versículo de número 3. E assim eu vou lendo à medida que eu for expondo, nas semanas que eu for expondo cada perícope do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, querido irmão, amado ouvinte. Salmo de número 2, versículo 1 até o 3. Porque conspiram as nações
e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes, sacudamos de nós as suas algemas. Beleza, até aqui. Senhor, dá-nos a sua palavra, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, aqui nós temos Deus fazendo uma análise social. Não é uma análise social feita pelas lentes filosóficas no decorrer do tempo. Não é uma análise social feita através das grandes empresas que são contratadas para fazê-la, mas é uma análise social que o próprio Deus está fazendo da humanidade. É Deus fazendo uma análise social. Essa exposição é fruto de uma aula dada pelo Silas Campos na Conferência Fiel, em que ele mesmo instrui os seus alunos, aqueles que estão participando, a fazê-lo assim. Então, você não tagarela de repetir algo sem dar a autoria da onde foi tirado a ideia, ou da onde foi desenvolvida, da onde eu aprendi isso que eu estou passando. Quando Deus faz essa análise social, Deus, ele está olhando para a raça humana, para a sociedade, está observando que essa está revoltada, amotinou-se ou reuniu-se, uniu-se contra ele e contra os seus decretos. Há um tema corrente aqui, nessa primeira divisão, que é a depravação total. Nós que somos reformados, ou pelo menos estamos aprendendo sobre essa doutrina, vamos observar nesse trecho aqui da palavra de Deus, e quando você tem uma cosmovisão bem firmada, bem desenvolvida, bem decidida, quando você não está levado pelo vento, mas você tem uma cosmovisão cristã, entende o padrão, e quando você tem essa cosmovisão cristã, você consegue olhar para o que está acontecendo à sua volta, fazer uma análise e entender através da perspectiva bíblica o que tudo aquilo tem a ver com o propósito de Deus, ou o que Deus pensa sobre aquilo ali. É pensar com a mente de Deus, isso é cosmovisão cristã. Então, nós observamos que Deus, ele está se queixando da humanidade e está colocando aqui contra o Senhor. Na sua Bíblia certamente aparece com letra maiúscula, e contra o seu ungido também. O ungido aparece com letra maiúscula. Propositalmente, no original também está apontando muito além do que um reino terreno, e para um Senhor que seria ali no caso alguém em um trono de Israel. E também o ungido aqui não está fazendo referência a um governo que seria um governo de um homem como um simples rei qualquer. O seu ungido, o ungido de Deus, obviamente está se referindo a Cristo Jesus. E essa rebelião é contra o próprio Deus e é contra o próprio Cristo Jesus. Na análise social que Deus faz aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos observar que Deus está mostrando ou trazendo à tona que a humanidade é, na sua depravação, total depravação, contra Ele. É contra Ele. A sociedade não flui naturalmente em favor da vontade de Deus, ou em submissão àquilo que Deus determina. E eu gostaria de falar com você sobre um trecho de um livro, uma frase desse livro, do Walter Chantry, um americano, que diz assim: nesses versos do capítulo 2, de 1 a 3 de Salmos, ele está comentando, nesses versos eu descobri a chave que explica a história da humanidade. Só existe um sentimento no senador do Palácio do Governo e a prostituta nas ruas. Eu sei agora que o homem de negócio na Avenida Paulista e o menor abandonado, eu sei o que eles têm em comum. Eu posso dizer qual é a força motivadora do professor universitário chinês, do guerrilheiro marxista colombiano, do atleta americano e do artista francês. E a maioria deles, a conclusão é essa: odeia a Deus e quer eliminar o seu ungido, Cristo Jesus.
Isso é duro. Às vezes nós não conseguimos compreender isso e muito menos aceitar. Às vezes nós temos a ideia de que toda arte é boa, de que toda iniciativa humana que faz o bem é boa, e aí nós caímos em algo que diz que a salvação, na tentativa de salvação por boas obras, ou por merecer algo de Deus, sendo bonzinho. Mas eu gostaria de dizer que nós somos pecadores. Nós estamos rebelados contra Deus, a humanidade. Você quer ver eu citar alguns exemplos? Deus ordena a pureza sexual. Os filmes, as músicas atuais, as grifes, a TV com as suas novelas e programas ensinam imoralidade, adultério, fornicação, ideologia de gênero. Deus nos ordena, ou Deus cria família e nos dá em sua palavra um pradão para tal. A sociedade estimula aos prazeres carnais e às aventuras, custe o que custar. Ficar é o ideal entre os jovens. Com isso, a sociedade rebelde contra Deus está dizendo aos jovens que não se casem e aos casados que se divorciem. Há uma facilidade muito grande para isso. Há uma campanha, ou se diz a sociedade depravada, rebelde contra Deus: pratique o sexo sem compromisso. E se surge uma gravidez, vem a campanha do aborto em rede nacional dizendo: aborte. Aqui são dados oficiais. O que isso produz? O que isso produz, irmão? Isso produz 50 milhões de abortos por ano. Isso produz 65 mil mortes de mulheres com complicações no pós-aborto, por complicações no decorrer do aborto. E aí, nós, em nossa falsa justiça, ou falsa moralidade, olhamos para o Holocausto e dizemos: isso é um absurdo. Mas 50 milhões de abortos, de assassinatos contra bebês, contra a vida humana, não nos incomoda. Porque, afinal de contas, a sociedade depravada ditou isso como normalidade. A ideia que esses versículos iniciais nos trazem, irmãos, é que tem uma multidão diante do palácio do governo de Deus, gritando e ameaçando a autoridade e poder. Eles querem entrar no palácio, destronar Deus e matar Cristo. Sabe aquela pessoa boazinha, aquela senhorinha de cabelo branquinho, tranquilinha que tem? Ela é pecadora. Ela não gosta de Deus. Sabe o bebezinho bonitinho que nasce? Eu vou para a teologia bíblica rapidamente para a gente poder concluir. Ele nasce em pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, absolutamente, todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmo capítulo 51, rapidamente, Salmo capítulo 51, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 14, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Romanos, capítulo 3, versículo 10. O último versículo que eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde, meu querido irmão. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Meu querido irmão, eu e você, nós somos pecadores.
A humanidade está rebelde contra Deus. A humanidade está revoltada contra Deus, não se submete. Em depravação total está a humanidade. E eu vou te oferecer a graça que esse texto nos traz para resolver tudo isso. Porque semana que vem eu vou falar sobre a postura de Deus. Qual é a atitude dele diante desse cenário que ele mesmo avalia. E vamos terminar daqui 3 semanas falando sobre como Deus oferece a sua graça para que nós venhamos nos achegar novamente diante dele. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. A Marilda de Valão de Areia pede oração pela sua família. Dona Anne Campos, no bairro da Penha, pede oração por ela e pela família. Senhor, essas 2 orações que chegam aqui, esses 2 pedidos, nós queremos colocar dentro do Senhor. Olha para suas servas, ó Deus, em nome de Jesus. Lhes guarde. Em nome de Jesus. Abençoe cada um que me acompanhou pela rádio, pelo Facebook. Seja com eles, ó Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra ache lugar em cada coração e que nós possamos refletir sobre a posição da humanidade diante de Deus. Que a nossa cosmovisão venha a ser entendida sobre a posição que está a humanidade. Em depravação, rebelde contra Ti. E precisa se arrepender já. Ó Pai amado, que nós temos desejo de semana que vem estar juntos. Aqui ouvindo a sua palavra, para aprendermos mais sobre ela. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Uma boa tarde. Estaremos aqui mais uma vez na terça-feira que vem. Forte abraço do seu pastor que te ama e está orando por você.